A reforma política é apontada como uma das soluções para a crise no país. Por que ela não ocorreu ainda? Esse é o melhor momento para se falar em uma constituinte exclusiva? Aprovadas, a limitação de doações empresariais e a ficha limpa já são suficientes para melhorar o quadro? Outras propostas, como o voto distrital, o fim das coligações proporcionais e a cláusula de barreiras também são debatidas. Eu sou Gilberto Nascimento e esse é o Diálogo São Paulo. Olá, o Diálogo São Paulo fala hoje sobre reforma política. Para debater o assunto, recebemos o advogado Oscar Vilhena Vieira, colunista da Folha de São Paulo e diretor da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Obrigado pela presença, Oscar. Eu é que agradeço. Também no programa, a socióloga Esther Solano, professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo. Obrigado pela presença, Esther. A você, Gilberto. Oscar, muita gente tem defendido uma reforma constituinte exclusiva. Esse seria o melhor momento para realizar essa constituinte? Eu tenho muito medo disso ocorrer nesse momento, Gilberto, por vários motivos, né? O primeiro deles é que nós não temos um projeto de país hoje mais consensual. Em 1985 até 1987, o Brasil entrou num grande debate, ele tinha clareza que ele queria ser uma democracia, ele tinha clareza de que nós queríamos ser uma democracia generosa, ou seja, uma democracia que distribuísse direitos, e evidentemente existiam vários grupos buscando entrincheirar os seus interesses na Constituição de 88. Ela saiu um documento grande, robusto, um documento que eu chamo de um certo compromisso maximizador. Todos que tinham interesses tiveram os seus interesses incorporados lá. Agora, ela deu uma certa estabilidade ao país, bastante estabilidade. Nós não tivemos grupos desleais à Constituição nesses 27 anos. Evidentemente que nós estamos vivendo um momento de turbulência. Agora, não é essa turbulência que deve fazer com que nós abramos mão dos compromissos mais fundamentais que nós estabelecemos lá, né? E, de fato, o que não se tem agora é uma clareza de um outro compromisso sobre o Brasil. Há grupos que estão buscando alterar certas disposições da Constituição. Então, esse é um ponto. O segundo ponto, que eu acho que é fundamental, é que nós estamos hoje num momento muito conflagrado. As pessoas interromperam um diálogo racional sobre o Brasil. As pessoas atribuem a outro uma condição de inimigos e, portanto, isso também não gera um momento propício para uma constituinte. A última coisa que eu gostaria de falar é que muitas pessoas acham que quando o sistema político está no fundo do poço, e aparentemente o nosso está, que você não tem como sair dele pelos próprios políticos. Então, fazer uma constituinte composta por pessoas de fora do sistema político, isto ajudaria a nós tirarmos o sistema político desse momento. Essa é uma afirmação um pouco arriscada, porque os países que tentaram fazer constituintes extrapolíticas, fora da política, eventualmente fazem até documentos bonitos, mas esses documentos depois têm uma enorme dificuldade de operar na malha de poder que o país tem. Eu acho que nós deveríamos pensar em algumas reformas incrementais que nos ajudassem a nós mesmos a nos tirar desse buraco onde nos metemos, né? Mais do que nos lançarmos aí numa aventura constituinte que pode, e eu acredito que o faça, piorar muito as condições de governabilidade do país. Tá, porque todo momento que se discute a crise brasileira, se fala na necessidade da reforma política, mas a Constituinte não é, de fato, para você. Eu acho que nós temos feito algumas reformas incrementais, a lei da ficha limpa, agora a questão da doação de campanhas pelo Supremo. Isso nos colocará numa posição um pouquinho melhor do que a anterior, né? E acho que algumas outras reformas deveriam ser feitas até outubro de 2017, para que nós pudéssemos chegar à eleição presidencial de 2018 numa posição muito mais adequada do que a outra. Eu creio, podem até dizer que isso é uma posição conservadora, mas eu creio mais em reformas incrementais do sistema político e na sociedade participando de forma muito vibrante, do que nos lançarmos numa aventura constitucional nesse momento.
Ok. Esther, e para você, qual é o caminho para sair da crise? Você concorda também com as observações totalmente, Oscar, Oscar? concordo, porque qualquer tipo de constituinte isso pode ser feita para mim num país que cumpra dois quesitos. O primeiro, que ele tenha uma estabilidade, não só política, sino social também, ou seja, uma sociedade que se dialogue, que realmente saiba construir com as suas diferenças, mas construir com as suas semelhanças, e obviamente que tem um projeto de nação, um projeto de país, né, coisa que nós carecemos atualmente, né? Nós estamos num momento de muita turbulência, eu diria inclusive de certa histeria coletiva, né? Então nenhum tipo de processo político macro a nível realmente grande como uma constituinte pode ser feito agora. Para mim o caminho tem que ser o caminho do progressivo, o caminho do paulatino. Então nós temos que começar fazendo reformas gradativas, reformas moderadas, e reformas na lei que venham acompanhadas, me parece uma coisa muito importante, por mudanças culturais e por mudanças sociais, porque nenhum tipo de reforma macro, que seja meramente legal, mas que não venha acompanhada de um movimento social, de uma tomada de consciência social, agora mesmo realmente vai ter um impacto grande. Então, eu acho que é o momento de começar a debater sobre a reforma política, começar a realmente a criar um caldo de cultivo de debate, de conscientização, de uma certa civilidade política em torno ao tema e começarmos a construir aos poucos medidas que vão sendo implementadas gradativamente. E aí depois, com uma maior estabilidade adquirida, que eu não tenho dúvida, né, que o Brasil aos poucos vai construindo uma estabilidade, aí talvez sim. Né? E uma outra coisa que a mim me preocupa também, Gilberto, é a constituição de um Congresso que é muito conservador, um Congresso muito punitivo, um Congresso que vem regredindo, né, em matérias de direitos políticos, direitos humanos. Então, esse Congresso, para mim, enfim, é um pouco arriscado e um pouco ameaçador que ele abra uma constituinte. Né? Como a Esther está colocando aí, quer dizer, se essa constituinte saísse agora, provavelmente não seria a melhor a mais desejada, a ideal. Veja, é evidente que para outros grupos pode ser ideal claro. que o resultado seja conservador. Mas eu acho que o que a Esther está colocando é o mais importante. Quer dizer, nós não temos ou uma crise tão profunda que que o Estado brasileiro se decompôs e, portanto, você precisa constituí-lo. Seja emergencial. Né? É emergencial. Esse é um momento constituinte, depois de guerras, depois do fim de um período autoritário, etc. Nós não estamos vivendo isso. Mas também não estamos vivendo o momento de fazer uma constituinte que seja para qualificar a nossa democracia. Por quê? Porque nós estamos vivendo um ambiente muito conflagrado. Eu acho que ela falou um termo que é muito preciso. Nós não temos um debate civilizado hoje. Não. Né? As pessoas se acusam, né, em face do processo de impeachment, gerou uma dicotomia entre os que são a favor do golpe, os que são contra o golpe, e nós estamos perdendo a perspectiva de discutir outras coisas. Isso também é importante, eu não nego, mas outras coisas que também são importantes para o Brasil. Por exemplo, o governo que aí está vai ter uma agenda altamente regressiva em termos de direitos. Né? Começa com educação, com redução de verbas para educação, para a saúde, vai ter uma postura muito mais punitiva no campo penal. Então, isso também me parece que é um tema que nós hoje estamos tendo que exercer um papel de resistência. Né? E a Constituição é muito favorável a essa resistência. Né? Esther, há um clima conturbado, uma guerra nas redes sociais, né? Como é que termina tudo isso? Olha, não sei, eu acho que a liturgia tem que ser cumprida e toda liturgia sempre tem uns argumentos e tem um porquê por trás, né? Então, eu acho que nós falamos antes, cara, acho que toda a liturgia, todo o processo político cumpre seu papel, e o papel de estabilizar e acalmar a cena política. Então, o impeachment é uma questão política, nunca foi, de fato, uma questão jurídica. Para mim, o impeachment já está colocado sobre a mesa. Eu acho que nós vamos ter, sim, um governo Temer, vamos ter um processo Temer, mas, independentemente de nós termos ou não um processo, me parece que é o momento em que a sociedade civil deve pressionar pela questão da reforma política, porque para mim tem dois pontos fundamentais na reforma política, que são o fim das coligações, me parece essencial, e depois o fim da fragmentação partidária, da pulverização partidária. Esses dois elementos, se não são potencializados, se não são trazidos ao debate pela sociedade, é muito difícil que sejam trazidos ao debate pela hierarquia partidária, pelos caciques partidários. Então, por muito que nós tenhamos um governo Temer, uma legislatura Temer, 2018 muito conturbado, deve partir da sociedade o debate para começar, pelo menos, a pensar nessas duas questões que, para mim, são os pilares da reforma.
Oscar, e como você disse num artigo na Folha de São Paulo, se a Constituinte exclusiva fosse aprovada agora, aqueles que ficaram de fora da sua realização poderiam acabar boicotando aquilo que foi decidido. Eu gostaria que você falasse um pouco mais a respeito disso. Porque uma das, vamos dizer, dos dilemas da política é como é que você reforma o sistema político com aqueles que são os beneficiários da própria política, né? Então é essa a discussão. Como é que esse Congresso, que é pulverizado, que é fragmentado, que foi eleito por regras ou com financiamento absolutamente ilegal, como é que você vai esperar que ele próprio se autorreforme? Então, há um ceticismo sobre isso. Daí é que vem a ideia de uma constituinte exclusiva e uma constituinte composta por pessoas que sejam de fora do sistema político, né? Quer dizer, é como se nós pedíssemos socorro a alguém de fora para nos corrigir, né? Isso é que é a ideia de uma constituinte exclusiva. A regra para tentar fazer isso é o seguinte: quem se eleger para constituinte não poderá depois continuar participando do sistema político, não pode ser eleito depois para a Assembleia. Então essa é a ideia, né? Alguns países tentaram fazer isso ao longo da história. Mais recentemente, os países ali do leste europeu, vários fizeram isso, porque eles imaginavam como é que aquele parlamento apodrecido, como é que ele ia fazer. O resultado disso, muitas vezes, é um documento artificial, né? Porque você cria uma Constituição que é idealmente positiva, e vários modelos são positivos, se é parlamentarismo, se é presidente, você pode ter, tem regimes parlamentares que funcionam bem, tem outros que funcionam mal, né? Mas, enfim, você cria isso. Agora, os setores políticos, ou seja, quem detém poder mesmo dentro da sociedade e seja alijado desse processo, depois começa a boicotar esse processo. A Constituinte brasileira, por exemplo, e talvez a espanhola, eu gostaria de te ouvir sobre isso, elas deram uma estabilidade ao país porque elas foram processos políticos, né? Eram os principais atores políticos que estiveram lá e, portanto, eles estão limitados por esse pacto que fizeram. E se esse pacto for colocado em risco, todos perdem, né? Todos perdemos no Brasil. Então, me parece que a Constituinte nunca pode ser um processo artificial de fora para dentro. Ele sempre tem que ser um processo duro, negociado, mas de dentro para fora. Essa é a condição para que ela consiga estabilizar as relações políticas. E que acho que muitas vezes, me desculpa, Gilberto, nós nos empenhamos em falar sobre reformas de caráter legal e eu acho que é importante não esquecer que a lei, por si, é letra morta se não vem acompanhada de um processo político-social por trás, né? Então, muito mais do que pensar simplesmente em argumentos tipicamente legais, ou reformas tipicamente legais, me parece que é muito importante pensar em vontades políticas e em vontades sociais e na idiosincrasia da sociedade brasileira, né? Porque de pouco a gente começar a pensar agora nas trações meramente teóricas, né? As trações da ciência política, se nós não levarmos realmente em consideração as características sociais e políticas do país, no momento que nós estamos vivendo. Ok. No próximo bloco, nós queremos ouvir a Esther sobre a experiência lá da Espanha e de outros países lá da Europa também, e também de medidas que já foram aprovadas aqui no Brasil, como a limitação de doações empresariais e a ficha limpa, e também de outras que necessitam ser adotadas. O Diálogo São Paulo faz um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Até já. Você acha necessária uma reforma política no país? Eu acho que deve passar, sim, por uma reforma política e, assim, de uma maneira urgente. A quantidade de partidos é exorbitante. Porque tem muita coisa que precisa melhorar e que pode ser melhorada por uma reforma política. E aí o povo onde fica nessa história? Eles estão pensando em fazer conchavos entre si, ao invés de pensar no povo, que é o mais importante. Se a nossa política, a gente reclama dela hoje em dia e a gente não revê os nossos próprios atos, só reclama dos outros, não faz muito sentido. A política se dá no ato, não no discurso, né? Os privilégios de políticos já não dá mais para a gente engolir isso tudo, né? Eu acho que a gente, para morar, a gente tem que se virar, tem que pagar e eles têm tudo de graça. Estamos de volta. O Diálogo São Paulo fala hoje sobre reforma política. Para debater o assunto, recebemos o advogado Oscar Vilhena Vieira, diretor da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Também no programa, a socióloga Esther Solano, professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo.
Oscar, algumas medidas que já foram aprovadas aí, como a limitação de doações empresariais e a introdução da ficha limpa, já são suficientes para melhorar o quadro político no Brasil, aí, o processo nas próximas eleições? São importantes, não são suficientes, evidentemente, né? Eu acho que nós estamos de acordo aqui que o processo é um processo incremental. Você vai melhorando eleição a eleição, né? Eu acho que vocês dois já colocaram bem no primeiro bloco. A ficha limpa é uma coisa de enorme importância. O sistema político brasileiro estava se tornando cada vez mais delinquencial. Pessoas que estão associadas e que agem em função do crime buscavam o sistema político quase como uma esfera de proteção, né? Com a ficha limpa, isso fica muito mais difícil, né? Só para lembrar o telespectador, são pessoas que já foram condenadas em segunda instância, eles não podem ser candidatos, né? Então isso dificulta e nós vamos ter uma melhoria da qualidade ética, vamos dizer assim, dos candidatos, né? A outra coisa é a questão do dinheiro da campanha. O que o Supremo Tribunal Federal fez foi impor uma limitação, né? As empresas não podem mais financiar. Acho que isso é positivo, mas nós temos que tomar alguns cuidados com isso. Por exemplo, em países como a Colômbia, onde isso foi autorizado, o que aconteceu? O dinheiro ilegal começou a irrigar as campanhas. O dinheiro do jogo do bicho, o dinheiro do narcotráfico, o dinheiro que não é ilegal em recebimento, mas das igrejas, por exemplo, que é mais difícil de controlar. Então, nós temos que tomar um pouco de cuidado, que essa medida por si não resolve o problema. Mas há, acho que, um caminho pela frente de outras reformas. Já se fala hoje, por exemplo, aí nessa possibilidade de aumentar o Caixa 2 e até de aluguel de CPFs para se fazer doações. Sem dúvida nenhuma. Eu sempre tenho dificuldade de você colocar limites que você não consegue impor, né? Então, é muito melhor você organizar de maneira a que haja um incentivo, tá, para que todo o dinheiro recebido possa ser demonstrado legalmente, tá, e fazer outros controles para que a campanha não fosse tão cara. Então, você mencionou uma coisa, hoje com voto, por exemplo, em São Paulo, onde um candidato concorre para 70 vagas na Câmara, o custo dessa campanha é monstruoso, né? Então, talvez outras medidas fossem mais eficazes do que simplesmente proibir as empresas de dar. Porque se as empresas não forem dar e houver necessidade de dinheiro, outros atores vão dar. E isso pode piorar o sistema. Esther, também na sua avaliação, as próximas eleições serão melhores do que as anteriores? Eu acho que essa medida pelo STF, né, da questão do financiamento de campanha corporativo, para mim foi fundamental isso. Acho que realmente foi um passo adiante importante. Agora, tem duas questões aí fundamentais, né? Se não houver, de fato, uma fiscalização rigorosa e efetiva, realmente não vai ter nenhuma consequência positiva, né? Até pode ser o contrário, podemos, inclusive, regredir, né? Por outro lado, acho que nós falamos uma coisa muito importante. Reforma política, assim, reforma cultural, não adianta para nada. Então, tem uma coisa muito importante, a ideia da sobriedade das campanhas. O Brasil não está acostumado a campanhas sóbrias, né? O Brasil está acostumado a campanhas espetaculares, muito, enfim, no modo estadunidense, né? Que o Brasil se empenha em importar sempre, né? Então, acho que para mim isso é fundamental. Nós temos que ter uma mudança político-cultural e começar a pensar em campanhas mais originais, mais criativas, que envolvam muito mais a sociedade e que não envolvam tanto, assim, recursos que são totalmente desfasados para a realidade brasileira, né? Então, é importante sim, mas deve estar acompanhado por uma mudança cultural, me parece muito grande, do que significa uma campanha, para quem que vai dirigir a campanha, quem são os atores fundamentais da campanha. O ator fundamental de uma campanha brasileira é o marqueteiro, né? Isso tem que mudar. Os políticos têm que envolver mais a sociedade das formas mais inovadoras e, evidentemente, muito mais sóbrias, né? Mas você vê sinais de que se caminha para a busca de soluções mais criativas, pouco, né? Porque nós estamos começando agora, né? Então, acho que o debate está começando, mas tem alguns sinais. Eu fui procurada, por exemplo, por alguns políticos, né? Por alguns assessores, me perguntando, professor, quais são os modelos de campanha de Podemos, por exemplo, na Espanha, que é um modelo muito mais barato e um modelo que envolve os grupos sociais justamente porque são os grupos sociais e os coletivos os que fazem a campanha, né? Então, acho que começa, pelo menos, a pipocar esse pensamento de que nós precisamos partir para outros modelos de campanha eleitoral. Me parece que, pelo menos, o que está surgindo já
é o debate e o questionamento de quais são os outros modelos que estão imperando por aí, né? Então, aos poucos vai chegando. É tudo uma mudança gradativa cultural. Né? Você já se manifestou algumas vezes sobre a questão do número de partidos aqui no Brasil, que você acha excessivo, né? Sim. E você até disse que o Brasil é um dos países que tem o maior número de partidos. Eu acho que a fragmentação partidária é uma das maiores aberrações do sistema representativo brasileiro. O Brasil é um dos países que mais partido tem, agora mesmo só ganha para poucos, né? Para a Venezuela, que tem 41 partidos, a Argentina, que tem 38. Mas se nós pegamos uma medida que nós fazemos em ciência política, que é o número de partidos eficazes, são aqueles partidos que têm potencialidade para com seus votos inferir em questões de reformas, né? Em questões de legislação. O Brasil é o país que mais partidos tem no mundo, né? Então, essa pulverização partidária tem consequências dramáticas, né? Primeiro, impossibilita a governabilidade, né? Uma governabilidade extremamente difícil, né? Nós temos agora, se nós pegamos PT, PMDB, PCdoB, eles têm em torno a 11%, 13% da representatividade na Câmara. Ou seja, entre os três grandes partidos não chega na metade, né, dos representantes. Então, isso dificulta enormemente a governabilidade e isso, obviamente, faz com que partidos fisiologistas, sem nenhum tipo de conteúdo programático ideológico, surjam e floresçam, né, de uma forma enorme. Então, você tem partidos que não representam socialmente nada, que são partidos legendas puramente fisiológicas, partidos nanicos que têm muito mais poder do que socialmente têm, como nós vimos agora na bancada Cunha, né, no famoso Centrão, por exemplo. Né? Isso acaba distorcendo ideologicamente o Congresso, sem dúvida nenhuma. Né? Okay. Oscar, o que você acha aí da cláusula de barreira e também a sua visão sobre esse processo aí que a Esther acabou de colocar? Como é que se define quais são os partidos que deveriam disputar ou não disputar? Qual o critério para saber qual é o fisiológico, ideológico? Como é que define uma coisa dessa, por exemplo? Então, o número grande de partidos, né, como nós temos no Brasil, como a Itália teve, como a Venezuela tem, se torna disfuncional, porque aquele que chega ao poder, né, ele precisa governar, ele precisa tomar decisões, e para isso ele precisa ter o Congresso aprovando essas decisões, né? Se você tem uma enorme fragmentação e ele tem, vamos dizer, a sua base fixa é pequena, ele vai precisar negociar. Isso aumenta o custo, então ele tem que dar alguma coisa para esses partidos. Num regime parlamentarista também é assim, mas num regime parlamentarista com muitos partidos também é problemático, porque você tem uma base sempre muito fluida e que vai te cobrar muito caro. Né? Então, a corrupção no Brasil, ela em alguma medida, ela está associada a esse grande número de partidos. Então, é essencial que nós reduzamos esse número de partidos. Como é que você tem? Você tem duas máquinas para reduzir o número de partidos, duas formas jurídicas de reduzir o número de partidos, sem impedir a liberdade de criação de partidos. A primeira delas, que é a mais difícil de fazer no Brasil hoje, é você acabar com o que a gente chama de voto proporcional. O que é o voto proporcional? Eu vou lá, eu voto no partido, aqui em São Paulo são 70 vagas para deputados, eu vou votando, os partidos juntam isso, têm os seus coeficientes eleitorais e indicam as pessoas para ocuparem uma posição na Câmara. Né? O voto distrital é aquele onde você não tem 70 vitoriosos, você só tem um vitorioso por distrito, a Inglaterra, os Estados Unidos. Quando você só tem um vitorioso por distrito, a tendência é que o número de partidos se reduza, porque você, se tiver um partido muito estranho, partido dos aposentados, o partido não sei o quê, eles não tendem a obter esse voto, talvez num distrito de aposentados, eventualmente, mas ele não conseguiria. Então, a redução ou ao voto distrital, que no Brasil eu acho que é difícil, porque é mudar uma tradição secular, ou pelo menos a redução do tamanho dos distritos, é o que a gente chama de distritos onde ganhariam 5 ou 6, né? Então, isso reduziria. Agora, a outra forma, que eu acho que é a mais fácil de se fazer no Brasil, é a criação de uma cláusula de desempenho. Ou seja, se você não tiver um percentual mínimo do Congresso, você não tem direito a se beneficiar desses votos. E com isso você vai limpando os pequenos partidos. Infelizmente, o Brasil aprovou uma medida como essa e aí o Supremo Tribunal Federal derrubou essa medida. Foi talvez a pior decisão do Supremo nesses últimos 27 anos. Infelizmente, o nosso tempo já está quase encerrando, mas a gente queria ouvir a Esther também sobre o que você acha, como você avalia essa proposta
colocada aí pelo Oscar, e o que mais também seria necessário ou ajudaria na melhora do processo político? Eu concordo com o Oscar que pulverização partidária significa mercantilização do Congresso, para mim isso está claro, né? E tem outro assunto, reformas políticas nunca são isoladas, né? Sempre tem que ir acompanhadas de outras reformas. Então, por exemplo, uma forma também do enfraquecimento da pulverização partidária seria acabar com as coligações partidárias, né? Porque você acabaria com partidos nanicos, não ideológicos, fisiológicos, mas que têm chaves para justamente para dar poder aos partidos maiores. Então, fazendo outro tipo de reformas, como acabar com as coligações, que normalmente, enfim, não tem nada ideológico, esse de mercantil, você também forçaria justamente a fusão partidária. Né? Ok. Queria agradecer a Esther, então. Você gostaria de deixar algum contato, Esther? Eu acho que o contato do Facebook pode ser, Esther Solano. Ok. Oscar, muito obrigado também pela presença. Você gostaria de deixar algum contato? Eu que agradeço, é oscar.vilhena@fgv.br. Ok, esse é um tema super importante. Haviam muitas outras questões ainda aqui que a gente poderia analisar e é um tema que com certeza a gente volta a tratar aqui no programa. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. O Diálogo São Paulo de hoje fica por aqui. Voltamos na próxima semana. Tchau.